Fala galera, beleza? Boa tarde, professor Rogério aí de novo. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei, né? A hora que a galera vai assistir esse vídeo. Então, continuamos aí nossas aulas de história. Vamos na aula 3 hoje, né? E essa aula 3 hoje vai ser uma continuação desses sistemas que nós vemos por aí, econômicos, né, e socioeconômicos. Vamos falar hoje de um sistema muito conhecido por todo mundo, que é o socialismo, que é o diferencial do capitalismo, que foi da aula anterior. Por sinal, galera, desculpe-me aí pela aula anterior, que foi muito longa, entendeu? Mas assim, o tema é agradável, eu acho que deu para assistir tranquilamente, tá? Prometo fazer uma aulinha mais curta. E antes de mais nada, lembrando aí, vamos lá, agora estou igual o youtuber, vamos dar um likezinho aí no vídeo e se inscreve no canal, valeu? Que aí quando tiver um novo vídeo, vocês já vão estar cientes disso daí, tá ok, galera? Então, olha só, o socialismo, primeiramente, ele foi uma corrente de pensamento, uma corrente de pensamento, um modo de pensar, uma corrente de pensamento que se volta pelas questões da luta de classes. Esse termo luta de classes também já vimos em sociologia, inclusive, se não estou enganado, por último, que o autor aí dessa luta de classe é Karl Marx, pensador aí, cara bravo. Então, olha só, gente, a luta de classes, mais-valia e a desigualdade entre o proletariado e a burguesia. No final da primeira metade aí do século XIX, diversos movimentos contra as monarquias nacionais contaram aí com a participação do operariado de diferentes países, por meio da derrubada dos regimes absolutistas. Primeiramente, regimes absolutistas absolutos, ou seja, o rei, ele governa tudo, ele é a autoridade maior e não tem ninguém que conteste a palavra do rei. No caso aí da derrubada desses regimes absolutistas, nós vamos ficar aí por conta principal, ou principalmente da Revolução Francesa, tá? Porque é onde você vai ter toda essa revanche toda. Você tem lá a coroa francesa gastando rio de dinheiros, festas, bares, enquanto a maioria da classe operária dos trabalhadores pobres, na miséria, passando fome, necessidade, não tendo o que comer direito, aonde já conversei com vocês em sociologia, já falei sobre isso. Você pega lá uma pessoa que tem um dom da palavra, consegue incitar os trabalhadores e jogam ele contra o governo e acabam tomando o governo. Também vamos ver esse sinônimo também na famosa Revolução Russa, tá? Que é onde o socialismo mesmo vai imperar. Vamos seguindo aí com a aula. Então, olha só, pessoal. A figura do trabalhador, para eles, nessa época, representava as condições e anseios de um grupo social subordinado ao interesse daqueles que concentravam o capital, os extenso poder econômico na mão. Olha lá o capitalismo. Eu estou falando lá do dono da fábrica, do dono da indústria, que explora os seus trabalhadores pagando salários miseráveis. E as pessoas trabalham praticamente até a morte, sem direito trabalhista algum. Lembra da aula passada? Sem direito trabalhista algum. E aí vai gerando uma certa revolta, até porque você não tem garantia de nada. Você trabalha nesse capitalismo que você... O capitalismo para o trabalhador é complicado demais, A gente vai seguir na vida, cada um tem a sua opinião, Eu sempre falo isso. Se capitalismo também fosse, se o socialismo fosse a razão de tudo, fosse a melhor coisa do mundo, teríamos aí alguns países aí que são socialistas como top de linha. E não é bem isso que a gente vê, Vemos até muito bons em alguma coisa, mas em outros não. Mas vamos seguir no fluxo. Então, olha só, era onde estava o capital governado. Então eles eram meramente mão de obras. O trabalhador era uma mão de obra qualquer, podendo ser substituído a qualquer minuto, a qualquer tempo, tá ok? Foi nesse período que novas doutrinas socialistas ofereceram uma nova perspectiva sobre a sociedade capitalista e a condição do trabalhador daquela época contemporânea. Vamos surgir aí uma enquete: burguesia e proletariado.
Burguesia versus proletariado. Lançando aí a obra O Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, inauguraram aí um conceito fundado na ideia de que ao longo da história as sociedades foram marcadas pelo conflito de classes. Conflito esse, onde a gente tem o dono do meio de produção e o operário, o operariado. E esse conflito gera que o dono do meio de produção ele explora ao máximo o operariado, deixando ele inclusive sem direitos nenhum. E esse operariado ele trabalha e o que ele ganha, ele trabalha muito e o que ele ganha basicamente ele não consegue na maioria das vezes nem comprar o produto em que ele mesmo está produzindo. Um exemplo, temos aí as chamadas indústrias maquiladoras na fronteira dos Estados Unidos com o México. Nós temos lá o NAFTA, que é o acordo de livre comércio deles lá, que é Canadá, México e Estados Unidos, aonde o Canadá e os Estados Unidos levam a sua matéria para o México e fazem o produto mais pesado lá, ou seja, onde você tem a mão de obra menos qualificada. A mão de obra qualificada é feita no Canadá ou nos Estados Unidos. O restante do serviço eu levo para o México. Por que eu levo para o México? Primeiro, por causa do acordo deles, que eu não vou pagar imposto por isso. A mercadoria vai circular livremente. Segundo, que para o mexicano, as aspas abertas, eu estaria gerando renda e emprego para eles. Mas enquanto o salário mínimo de um é um valor e no outro é muito mais, no México o salário mínimo é mínimo. Mas infelizmente para o trabalhador de lá é o que ele tem. Então eles vão trabalhar nessas fábricas, no qual eles trabalham muito e eles não conseguem nem o dinheiro sequer para comprar um determinado produto daquele quando volta para o seu país de origem. Porque esse produto, quando é finalizado ali, volta para o país de origem para depois voltar para o país dele e ser vendido lá, que é vendido a um preço muito mais alto do que o salário que o mexicano ganha. Tá ok? Então, olha só, gente. Dessa maneira, a sociedade industrial se dividia em dois grupos nesse período. Sociedade industrial. De um lado, a burguesia, detentora dos meios de produção, máquinas, fábricas, terras, dona do meio de produção. Alguns pequenos comércios, ou grandes comércios, ou até grandes indústrias, ou grandes produtores de máquinas. Ou também grandes fornecedores de matéria-prima. Tá? E do outro lado, o proletariado. Quem era o proletariado? O proletariado vendia sua força de trabalho ao burguês, ou seja, nós, o professor é um proletariado porque ele vende a força de trabalho dele para a escola, ou a pessoa que trabalha com informática, que vende o serviço dela para a empresa de informática ou para a empresa na qual ele trabalha administrando, e por aí vai. Todos nós que trabalhamos, que precisamos trabalhar, somos proletariado. Somos os proletários. Lembra que eu falei no capitalismo, no finalzinho, naquele outro videozinho que ficou no corte lá, porque não deu, ficou grande demais, desculpa, mas ficou esse complemento, se não viu, veja, tá? Então o que acontece? No capitalismo, temos que entender que no máximo que você trabalhe, o máximo de dinheiro que você ganhe, eu tenho um salário muito bom na minha empresa. Você nunca vai ganhar mais do que o dono de produção, o dono do meio de produção. Você nunca vai ter mais dinheiro do que o seu patrão. Isso é fato. Não estou dizendo que é bom ou ruim. Estou dizendo que o fato é esse. É igual uma vez eu vi o cara falar assim, fulano de tal trabalhou na emissora, ficou rico ganhando dinheiro. Legal, o cara ganhou. Mas ele não está tão rico quanto a própria emissora. Ele pode ter ficado rico. Pode, ganhar muito dinheiro, ganhou. Ficar rico também é até consideravelmente um modo de falar. Mas ele te garante que ele não ganhou tanto dinheiro quanto o dono da emissora ou o dono da empresa tal. Entendeu? Então, o trabalhador nunca vai ganhar mais dinheiro do que o patrão. Isso é fato. E isso também gera esses problemas que é chamada de luta de classes ou diferença de classes aí. Então, aí de um lado a burguesia, do outro lado o proletariado. O proletariado que é o trabalhador, que é o que vende a sua força de trabalho em troca de um salário
que teoricamente deveriam sustentá-lo, ele e a sua família, né? Mas isso daí não funciona muito bem assim, igual o professor Raimundo fala, o salário, ó, então é meio difícil. Então, assim, nessa perspectiva, né, a oposição aí dos interesses das classes representava um tipo de antagonismo, que ao longo aí da trajetória das civilizações configurou-se em diferentes formas. A luta de classes era originada pelas condições em que as riquezas eram distribuídas entre os homens. Essas formas de distribuição formavam-se a teoria do materialismo, que em suma defendia em que as maneiras de pensar e de agir eram determinadas pelas condições materiais de uma sociedade. Gente, olha só, eu li esse textozinho que é para a gente poder repensar isso aqui um pouco mais. Veja bem, a luta de classe, formas de pensar. Ó, luta de classe, diferença, burguês e o proletariado, ou seja, o dono do meio de produção e o trabalhador, tá? E o meio, a forma de pensar. Vamos lá. Para o dono da empresa, ele pensa em quê? Em lucrar, em trabalhar. O dono da empresa pensa que o empregado é uma máquina. E quanto mais ele trabalha, mais lucro ele vai dar para a empresa dele. E tem que ser assim. Ele entende que se o funcionário dele está trabalhando, parabéns, grande homem, bom trabalhador. O funcionário ficou doente, ele não presta mais. Eu vou ter outro funcionário e vou fazer essa troca. Nessa época, o pensamento era esse. Em algumas empresas até hoje funcionam assim, né? Mas é melhor não entrarmos na discussão. O interessante é que nós temos uma forma de pensar diferente. Enquanto o trabalhador, ele pensa que ele precisa do emprego, porque ele precisa trabalhar, ele precisa sustentar a sua família, ele precisa levar comida para sua casa, e às vezes ele acaba se submetendo a formas, né, totalmente erradas, né, formas totalmente absurdas de trabalho. Se submete a condições horríveis, insalubres, fica doente, e às vezes o cara adoece e não quer nem contar para ninguém que adoeceu porque tem medo de perder o emprego. E isso acontece até os dias de hoje, gente, não vamos se enganar não. Isso acontece até os dias de hoje, tá? Então, assim, o socialismo, ele é o opositor ao sistema capitalista, tá? O socialismo, ele prevê a distribuição para o trabalhador. A ideia principal do socialismo é a distribuição de renda, é dividir a renda, é dividir funções, é ter a menor diferença social possível, é diminuir ao máximo a ideia do patrão e empregado, tá? Então, no caso da sociedade capitalista, os operários viviam em constante situação penosa, pois a burguesia organizava meios para que os trabalhadores permanecessem em uma situação excludente, por meio da teoria da mais-valia. Marx e Engels demonstraram que os trabalhadores não recebiam um pagamento equivalente ao valor das riquezas por eles produzidos. Isso ocorria por causa do monopólio dos bens de produção, exercidos aí pela burguesia, e pela alienação dos trabalhadores, que por meio da especialização do seu trabalho, não sabiam ao certo o valor da riqueza que produziam. O que ele diz com isso, gente? Ele diz o seguinte: lembra que eu falei agora anteriormente? Que o máximo que o empregado trabalhe, ele nunca vai ficar rico. Ele nunca vai ganhar mais dinheiro do que o dono do meio de produção. Porque o que o dono paga ao funcionário é a menor parcela. É a menor parcela. Exemplo, uma empresa ganha 1 milhão, o funcionário vai ganhar no ano uns 12 mil, que é o salário mínimo. É isso aí. É a lei oferece isso. Né? Claro, mas e lá nos Estados Unidos? O cara fica rico trabalhando? Também não. Lá as coisas são mais caras, gente. O cara, ele vive em dólar, é a outra moeda. O dólar pra gente que tá caro, pra lá também não tá bom não. Lá tem inflação também.
Temos que pensar muito nisso. Não é só o que lá é melhor, aqui não, não é. Aqui é ruim, mas tem vantagens. Lá é bom, mas tem desvantagens. Exemplo, aqui nós temos o SUS, lá não tem. Lá ficou doente, já era. O cara nem quer ir para o hospital lá, porque tem uma conta para pagar. Aqui você tem o SUS que é de graça. Professor, mas o SUS é de graça, isso é uma porcaria, não funciona. Mas é o que a gente tem, é o que temos que lutar por ele e agradecer, porque se não tivesse ele, estaríamos pior. Para muitas outras coisas que não pode. Mas então, é isso aí. As condições que os empregados têm não são boas. Nenhuma empresa quer dar condição para o empregado. Vai dizer o quê? Que o dono da fábrica quer botar lá isso, aquilo, outro, quer deixar o empregado bonitinho lá, acomodado, ter um suquinho? Não quer dar porque a lei às vezes manda dar. Em algumas empresas tem que dar porque a lei está em cima. Porque os sindicatos estão em cima. Porque a lei do determinado país está em cima. No caso do Brasil, tem a fiscalização que vai manter isso daí. Temos a segurança do trabalho, que também tem outros países que cobram essa condição melhor do trabalhador, até porque se o trabalhador adoece, é entendido que há uma despesa para a empresa também até treinar um outro, capacitar uma outra pessoa, né? Então tudo isso vem melhorando ao longo do tempo. Só para a gente dar uma concluída aí nesse socialismo, tá? Vamos só recapitular um pouco o capitalismo. Diferenças: capitalista versus socialista. Capitalismo: dono do meio de produção, meio privado. Dono do meio de produção privado, capital privado, trabalhadores geralmente trabalham com contrato de trabalho sem direitos, ou com mínimos direitos trabalhistas, tá? Prega-se a intervenção mínima do Estado na economia, ou seja, prega-se que o Estado não intervenha diretamente na economia ou intervenha de uma forma mínima, que aí é o chamado neoliberalismo que vimos na primeira aula, tá ok? E outra coisa, no capitalismo, né, só para a gente relembrar, você nunca vai ganhar mais dinheiro do que o meio ou o dono do meio de produção. O socialismo: economia planificada, ou seja, uma economia do Estado, tá? O sistema econômico do Estado, né? O sistema econômico no capitalismo é privado, aqui é do Estado. O meio de produção é do Estado. O dono do meio de produção seria teoricamente o Estado. O Estado, ele cria regras trabalhistas, vai criar modelos trabalhistas aonde vai beneficiar as classes trabalhadoras, vão ter basicamente o mesmo salário, tá? Entre outros benefícios que os trabalhadores vão ter. Ou seja, o capitalismo é comandado pelo meio privado, pelo capital privado. O socialismo é comandado pelo capital público. Ou seja, professor, todo mundo é funcionário público? Não. Você trabalha e divide seu lucro com o Estado. E o Estado, através da divisão do seu lucro, ele também celebra a parte dele, ou seja, ele te dá uma educação pública, ele te dá hospitais públicos, ele vai te dar benefícios no qual no sistema capitalista você só tem através de monetização, ou seja, a partir do momento que você pague para ter esse produto. Enquanto isso, no sistema socialista, você teria esse produto de graça. Exemplo, Cuba. Cuba, a saúde é pública, a educação é pública, né? Você tem segurança pública de qualidade, saúde de qualidade, educação de qualidade. Todo cubano, na maioria dos cubanos, tem uma moradia. O salário é pouco em Cuba, todos ganham pouco em Cuba. Ganham, mas em Cuba não tem miséria, o cara não passa fome. Diferentemente aqui, ó, do capitalismo, aonde você chega no sistema capital, no mundo capitalista, e você vê o quê? Mendigo na rua, você vê miséria na rua. Ah, professor, mas isso é fake, né? O cara esconde para não mostrar. Não aparece, não tem, gente. O cara lá, todo mundo trabalha. É a mesma coisa, eu brinco muito, eu sempre falo, você chega, Cuba abriu o turismo, né? Começou a abrir a economia, porque não tem jeito, vai chegar um momento que tem que abrir, porque ele não aguenta sustentar tudo sozinho. Mas você chega lá em Cuba, a Coca-Cola para o cubano custa, um exemplo, tá? Exemplo, R$1. Para o estrangeiro custa 5. Tá certo, ele valoriza o povo dele.
enquanto o de fora que está passeando tem que ir lá para ir gastar dinheiro também. O estrangeiro tem que ir lá para gastar dinheiro. Então, se não for para gastar dinheiro, nem vai. E isso daí é uma coisa certa. A maioria dos países do mundo cobram isso. Querem que a pessoa vá no seu país visitar, mas para gastar dinheiro. No Brasil, todo mundo entra para passear e acaba ficando. A gente vê aí China aí ganhando dinheiro com a gente. Galera, então, olha só. Finalizando a aula de socialismo, tá? Em breve vou botar aí uma lista de exercícios aí pra galera, tá ok? Dúvidas, perguntas, façam aí nos comentários e vamos discutir isso daí, tá ok? Hoje o vídeo foi mais curto, o tema mais dinâmico, tá? Também envolvente lá, a questão do socialismo é muito ampla, então a gente fez um breve resumo aí, tá? O capitalismo também é bem amplo, então foi um breve resumo, deu 40 minutos aí quase, né? Mas estamos juntos aí, estamos indo. Não esquece aí de dar um likezinho aí, se inscrever no canal. Valeu, galera, um abraço, boa tarde a todos, em breve estamos juntos de novo, hein? Tchau, tchau!